Meus irmãos, nós vamos retomar hoje a exposição da Epístola de Paulo à igreja que se encontrava em Roma. Nós concluímos na semana passada a nossa exposição compartilhada entre os pastores e pregadores da igreja de 1 Timóteo e vamos retomar Romanos. Nós já fizemos a exposição do capítulo 1 até o capítulo 11 e agora, com a graça de Deus, vamos dar prosseguimento no capítulo 12 da Epístola aos Romanos. Para que você fique inteirado e compreenda ainda melhor, quero fazer um resumo para você. O apóstolo Paulo nunca tinha ido à cidade de Roma, tampouco tinha visitado a igreja de Jesus que se encontrava ali, lembrando que naquela época não haviam denominações, mas havia somente uma igreja. E ele escreve uma carta muito desejoso de estar com os crentes, de estar com a igreja que se encontrava em Roma, e o objetivo dele era ter um tempo ali, crescerem juntos espiritualmente, comunicar algo da parte de Deus para eles, enquanto apóstolo, e depois ser enviado por aquela igreja até a Espanha, até os confins da terra, como eles compreendiam na época, porque eles conheciam as Américas. E ele, desejoso então de pregar o evangelho onde ele ainda não tinha chegado, gostaria de estar com a igreja de Roma e ser enviado como missionário por essa igreja até a Espanha. Ele então escreve uma carta onde ele explica o que é o evangelho. Então ele começa no capítulo 1 dizendo que o evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, e ele gasta 11 capítulos para explicar o que é o evangelho. Então ele começa deixando claro a todos que não existe nenhum ser humano capaz de salvar-se a si mesmo. Ele começa deixando muito claro que todos somos pecadores e por causa dos nossos pecados nós estamos separados da presença de Deus, que não há ninguém que pode entender o caminho de Deus ou encontrá-lo por si próprio, ninguém que pode fazer o bem plenamente bom, desprovido de maldade, porque nós estamos debaixo da maldição do pecado. Ele mostra então que a salvação não vem pelas boas ações, por obras ou pelo rito da religião, seja ela qual for. Naquele caso, ele se lembra das leis do Antigo Testamento, da religião judaica, e deixa claro que não é cumprindo os ritos da lei que um homem pode ser salvo, mas exclusivamente pela fé. Mostra como Abraão também foi salvo pela fé, apesar de ser o pai dos judeus, e assim ele vai trabalhar, que alguém pode ser considerado justo, não porque abandonará todos os pecados e nunca mais pecará, porque isso é impossível até chegarmos no céu, mas alguém pode ser considerado justo, tendo fé em Jesus, porque Jesus veio nessa terra, viveu uma vida justa, morreu para pagar o preço do pecado que nós cometemos, e agora pela fé no que Jesus fez, Deus pode olhar para nós e nos ver a partir da obra de Jesus e nos considerar então justos. Somos, como ele disse, justificados por meio da fé. E ele então falará sobre as consequências disso, como que agora, sendo justificados pela fé, lutamos contra o pecado e vivemos esse tempo paradoxal, porque temos uma nova natureza em Cristo, somos salvos pela fé, mas o pecado ainda está em nós. Ele fala dessa guerra, fala que muitas vezes o que queremos fazer, acabamos não conseguindo, e aquilo que a gente repudia, que é o pecado, muitas vezes acabamos fazendo, e ele vai falar que apesar disso, a graça, o amor de Deus é superabundante sobre nossas vidas, e nada nos separará do amor de Cristo, nem os nossos pecados, nem forças espirituais da maldade. Uma vez que Ele nos salvou, Ele garantirá essa salvação até o fim, para sempre e eternamente. E depois de explicar, portanto, o que é o Evangelho, ele vai responder uma questão muito delicada, muito profunda, e gasta o capítulo 9, 10 e 11 para trabalhar os aspectos da soberania de Deus a respeito da salvação. E essas foram as nossas últimas pregações, Romanos 9, 10 e 11, onde fica claro que a salvação começa em Deus, é efetuada por Deus e é garantida por Deus. Como o profeta Jonas resumiu, a salvação pertence ao Senhor. Capítulo 2, verso 9 do profeta Jonas. Então ele termina e conclui no capítulo 11, que concluímos há meses atrás, que a salvação é fruto da graça soberana de Deus. Depois de explicar em 11 capítulos o que é a salvação, ele agora quer trabalhar como nós devemos viver a nossa vida prática.
Paulo não quer só que saibamos o que é o Evangelho, mas que vivamos o Evangelho. Paulo não quer só instruir as nossas mentes, aquecer o nosso coração, mas quer nos ensinar de uma forma muito específica e muito prática como nós vivemos a vida à luz dessa salvação. Na verdade, isso ele faz em quase todas as suas epístolas. Ele trabalha teoria, teologia, nos primeiros capítulos e termina falando dessa teologia na prática. Fala de ética cristã, fala de como que os cristãos expressam a sua vida na terra, como eles vivem de uma forma a agradar a Deus. E é isso que ele vai fazer agora. Então, a partir do capítulo 12 até o final, nós veremos Paulo mostrando como que esse evangelho se dá na vida prática da pessoa. Não adianta você ter todo o conhecimento teológico, não adianta você entender o evangelho se você não vive o evangelho. Então Paulo, nas suas cartas, ele sempre tem essa preocupação. Depois de uma longa fundamentação teológica, espiritual, teórica, ele agora vai falar de como viver o evangelho na prática. E o versículo que nós leremos hoje, os 2 versículos que se encontram em Romanos, capítulo 12, leremos o verso 1 e o verso 2. Inaugura essa nova sessão. A explicação do Evangelho se deu nos 11 primeiros capítulos, e agora, até o final, ele vai mostrar como nós devemos viver esse Evangelho. O texto de hoje é uma grande introdução, apesar de serem apenas 2 versículos, a essa nova sessão. Nova Almeida Atualizada é a versão que nós vamos utilizar. Assim diz a palavra do Senhor. Portanto, irmãos, pelas misericórdias de Deus, peço que ofereçam o seu corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. E não vivam conforme os padrões deste mundo, mas deixem que Deus os transforme pela renovação da mente, para que possam experimentar qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. 2 versículos que introduzem tudo o que ele falará a partir de agora. Da semana que vem em diante, ele começará a trabalhar de forma muito prática essa vida transformada pelo Evangelho. Vai falar sobre as relações com o governo, com a autoridade, toca nas questões políticas, falará sobre a relação dentro da igreja, falará com a relação daqueles que estão fora da igreja, falará sobre como nós não podemos trazer escândalos para o Evangelho, sermos muito sábios no nosso testemunho, falará sobre missões, enfim, veremos isso nas próximas semanas. Mas nós queremos estar focados aqui nesse texto, e se nós pudéssemos resumir, se a grande ideia já estiver disponível, eu já queria que você soubesse o que Paulo está ensinando. Eu gostaria de começar nessa manhã mostrando a síntese desses 2 versículos de uma forma primária para vocês. O que Paulo está nos ensinando, com outras palavras, de uma forma mais direta, resumida, é que, por causa da misericórdia do Senhor, o cristão cultua a Deus vivendo uma vida santa. Ou seja, o que significa ter uma vida santa? Não conforme os padrões desse mundo, mas transformados através de uma mente renovada, experimentando assim a maravilhosa vontade de Deus. Então existem 2 perguntas que estão implícitas nesse texto que Paulo está respondendo, e nós queremos trabalhar com essas 2 perguntas que Paulo está respondendo, e assim trabalharemos o texto. Então a primeira pergunta que Paulo está fazendo aqui implicitamente é: diante de toda a verdade do Evangelho apresentada até agora, como que nós vamos cultuar a Deus na prática? Essa é a pergunta dele. Essa é a pergunta que ele está respondendo aqui. Por quê? Se nós não somos mais salvos mediante as obras da lei do Antigo Testamento, se a lei cerimonial do Antigo Testamento não é mais para nós, ou seja, se nós não precisamos mais matar animais em períodos determinados do ano para que Deus possa perdoar nossos pecados, e Jesus foi o perfeito e único e último sacrifício, como que nós vamos viver a nossa religião? Como que nós vamos cultuar a Deus se nós não precisamos mais ir ao templo em Jerusalém? Como que nós vamos cultuar a Deus se nós não precisamos mais guardar o sábado? Como que vai ser o culto a Deus? Essa é a pergunta que certamente, depois de ouvir a explicação do Evangelho, os leitores estavam possivelmente fazendo. Depois de tudo isso, depois agora dessa anunciação do Evangelho, dessa nova religião em Cristo, onde não é necessário mais aquela religiosidade da lei do Antigo Testamento, como que a gente vai cultuar a Deus? Então, Paulo vai responder de uma forma objetiva.
e direta, que esse culto a Deus, ele é por causa da misericórdia de Deus, e nós devemos fazer isso com santidade. Então nós vamos ao versículo 1, na primeira parte, ele fala: irmãos, pelas misericórdias de Deus. Ele quer responder essa pergunta: olha, se você quer cultuar a Deus, primeiramente você precisa entender que você só pode fazer isso, e ele está retomando tudo que ele ensinou até então, por causa da misericórdia de Deus. Ninguém pode decidir adorar a Deus sozinho, com as suas forças, com a sua sabedoria, e crer que pode ser chegar a Deus sem a ajuda do próprio Deus, porque o pecado nos impede, porque o pecado nos separa. Então, ele está deixando claro que esse chamado para cultuar a Deus passa pela misericórdia de Deus. Que Deus, por ter tido misericórdia da sua vida, veio na terra, em Cristo Jesus, morreu pelo seu pecado, e agora, por causa dessa misericórdia de Deus, você pode cultuar a Deus. Então é muito importante que você entenda que o culto a Deus, hoje, ele só é possível por causa da misericórdia de Deus. Então você só está aqui hoje cultuando a Deus por causa da misericórdia do Senhor. Você só tem uma vida santa, que é um culto a Deus, que é o culto que Ele espera, a gente já falará sobre isso daqui a pouquinho, por causa da misericórdia de Deus. Então, todo chamado à ação, todo chamado à obediência, reconhece a necessidade da misericórdia de Deus. Então, Deus, quando nos chama a cultuá-lo agora, no Evangelho, nessa nova aliança na qual nós estamos, nós não somos chamados a fazer isso à parte da misericórdia de Deus, porque é impossível. Se não fosse o Senhor te encontrando primeiro, se não fosse Cristo morrendo por nós, enquanto nós ainda éramos pecadores, nós não poderíamos cultuar a Deus. Então ele parte dessa verdade, e assim nós vamos aprendendo que toda a santidade que ele vai trabalhar nesse texto, e tudo que nós veremos daqui para frente, é uma ação de mão dupla. A santidade, primeiramente, é um esforço nosso. No entanto, a gente percebe que antes do nosso esforço, existe anteriormente uma ação da misericórdia de Deus. Então a gente aprende que a santidade é uma dupla ação. Ao mesmo tempo é um esforço que você faz, existe uma ação do Espírito Santo, anterior, durante o processo, e posterior, santificando a sua vida. É a misericórdia do Senhor que se renova na sua vida. Então a gente luta contra o pecado, a gente erra, mas a misericórdia do Senhor se renova, nos perdoa, e assim a gente pode avançar pela misericórdia de Deus. E quando ele fala sobre essa misericórdia de Deus, isso nos traz esperança, porque quando ele fala que o nosso culto é uma vida santa, e a gente já vai entrar nisso, a gente muitas vezes se vê desanimados. Porque a verdade é que viver de forma santa nesse mundo tenebroso é terrível, é difícil. Nós sentamos com a família para ter um tempo de qualidade e assistir algo, nós somos inundados com uma avalanche de ideias demoníacas, com imagens satânicas. E eu não estou falando da imagem do diabo, mas eu estou falando da pornografia, eu estou falando de outras questões concernentes a isso. Nós estamos num mundo tenebroso, onde quando nós nos posicionamos dentro das verdades cristãs, nós somos taxados com uma série de títulos que nos desqualificam, nos colocam à margem, e ideologicamente somos perseguidos. Então é muito difícil ter uma vida santa por causa das questões externas e por causa das questões internas, porque o pecado ainda está na gente. Até nós chegarmos no céu, quando formos redimidos, e o novo corpo, que é esse aqui ressurreto, mas sem a presença do pecado, não teremos mais o pecado, viveremos plenamente. Mas enquanto estamos aqui, nós temos a dificuldade do pecado. Então, quando ele fala, seja santo, e ofereça o seu corpo como sacrifício vivo, agradável a Deus, que se resume a isso, ter uma vida santa, é muito importante você saber que isso não é um chamado para você fazer sozinho, mas a misericórdia de Deus está com você, de forma que é possível ter uma vida santa. Não porque nós conseguiremos pelos nossos próprios esforços, mas por causa da misericórdia de Deus que está conosco. Então, por causa da misericórdia do Senhor, que faz com que tudo faça sentido, onde o nosso chamado é iniciado, onde nós vemos que a santidade é uma ação dupla, sabemos que podemos viver uma vida santa, porque faremos isso com a ajuda de Deus, por causa da misericórdia do Senhor. Peço
que ofereçam o seu corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Na antiga religião judaica, quem eram sacrificados? Os animais. Os animais morriam para que Deus pudesse ser agradado. Isso era um simbolismo, não que Deus se agradasse efetivamente disso, para apontar para a necessidade de Jesus morrer um dia. Então, na antiga religião, e até hoje em algumas religiões, animais são mortos, para que possivelmente as entidades, divindades sejam agradadas. Muitos hoje não estão matando animais, mas estão trazendo sacrifícios a Deus, sacrifícios financeiros. As pessoas acham que vão agradar a Deus sacrificando a Deus com bens, com recursos, com animais. Só que ele vai deixar claro para nós que o que ele quer é que nós ofereçamos o nosso corpo como um sacrifício vivo. Ou seja, não é necessário mais morte, porque Jesus já morreu. Então o sacrifício ele é vivo. Ele precisa ser um sacrifício santo, ou seja, nós precisamos viver de acordo com a vontade de Deus, e assim agradável a Deus, assim agradaremos a Deus. Então, o sacrifício de Jesus foi suficiente para perdoar os pecados daqueles que creem. Suficiente para perdoar o pecado de qualquer um que crê e eficiente efetivamente para todos aqueles que creem. Mas resta um sacrifício, resta um culto a Deus. Essa é a ideia aqui do sacrifício. Não que você vai pagar por algo, mas existe um culto que precisa ser apresentado a Deus. Então, quando ele usa essa palavra ofereçam, ele está usando essa linguagem religiosa, ritualística, para dizer que agora a adoração, o culto a Deus, ele acontece através da nossa entrega. E quando ele fala do corpo, ele está falando da totalidade da nossa vida, porque a nossa alma está dentro do nosso corpo. Então, quando ele está falando da entrega do corpo, entregue-se completamente, não só na alma, não só no espírito, mas o seu corpo, ou seja, você na totalidade se entregue ao Senhor, vivendo uma vida santa, sem necessidade de mortes de animais, e isso vai ser agradável a Deus. E ele conclui: este é o culto racional de vocês. Esse texto aqui, gente, foi muito mal interpretado no passado. Quem é batista há mais tempo, lembra-se que esse texto era usado para reprimir qualquer expressão emocional no culto. E eles diziam assim: o culto precisa ser racional. Crente não pode chorar no culto. Bateria não pode ter no culto, porque mexe com as emoções, e a emoção é do diabo. Teologicamente, isso vem lá de Tomás de Aquino, para os teólogos presentes. Na prática, isso era um absurdo, e não é isso que o texto está dizendo. O texto não está falando que o culto tem que ser racional, desprovido de emoções. O texto está dizendo que o nosso culto racional é entregar as nossas vidas por inteiro para viver uma vida santa e agradável a Deus. Isso é o culto racional, não tem a ver com emoção, ele não está desqualificando a emoção, porque é no corpo que as emoções se dão. Então Deus quer que a gente adore com a nossa racionalidade, com as nossas emoções, com o que está ao nosso redor, com tudo que temos, com o nosso corpo, com a nossa alma, com o nosso espírito, com nossas ideias, vontades, desejos, sentimentos, tudo que somos tem que adorar a Deus. O que ele está dizendo, em outras palavras, é: gente, um culto racional, um culto lógico, um culto plausível, não é mais que vocês fiquem matando animais, fazendo oferta de sacrifício para Deus, dando 3 vezes do dízimo para Deus aceitar vocês, porque Jesus já morreu por vocês. A razão e a lógica, portanto, diante de tudo que a gente viu até agora, é que a única forma de vocês cultuarem a Deus é entregando as suas vidas de forma santa a Deus. É isso que ele está dizendo. Então, o culto racional é esse culto óbvio, lógico, diante de tudo que ele ensinou até agora, para que a gente viva uma vida de santidade. Então, meus irmãos, Deus, ele não fica arrepiado, emocionado, em lágrimas, com esse louvor maravilhoso que você tocou. Deus não está agradado porque você cantou com muito fervor aqui hoje. É óbvio que se você fez isso em espírito e em verdade, você agradou o coração do teu Pai, que é Deus. No entanto, Deus efetivamente se agrada de nós com esse culto que é uma vida de santidade a Deus.
Então, o culto que sobe às narinas de Deus, fazendo a metáfora do animal que era morto lá no passado, e aquele cheiro agradável às narinas de Deus, é aquele culto que você presta de segunda a segunda. É a sua vida, é como você lida com os seus problemas, de forma ansiosa e desesperada, como se Deus não existisse, ou com diligência, mas com fé, serenidade e tranquilidade, porque Deus é real na sua vida. Você educa os seus filhos de forma a glorificar a Deus, ou segundo os padrões desse mundo? Como você lida com os seus recursos, como que você investe o seu tempo? Essa vida que você vive, se ela é santa ou não, é o culto que agrada a Deus ou não. Ou seja, nas religiões do mundo, culto se resume à aglomeração de pessoas num espaço físico, dentro de um templo, e ritos religiosos. No Evangelho e na fé em Cristo Jesus, o culto não é mais isso que nós chamamos de culto. Culto é uma vida de entrega e santidade a Deus. É por isso que muitas igrejas não chamam esse momento de culto, chamam esse momento de reunião. E tecnicamente o mais correto era nós chamarmos de reunião. Por uma questão prática, por uma questão onde as pessoas estão acostumadas, a gente chama de culto. O nosso culto é 10 da manhã, é 19 horas, mas na verdade isso aqui é uma reunião da igreja local de Jesus. Porque o culto é o que você oferece com a sua vida. O culto racional, o culto lógico, o culto que você precisa entregar a Deus, é um culto que é por causa da misericórdia do Senhor e é a santidade que você oferece a Deus. Então você está oferecendo uma vida santa a Deus, então você está cultuando a Deus de uma forma agradável. Você está entregando uma vida corrompida a Deus, o seu culto não está sendo aceito por Deus, Deus não está feliz com você. Se a sua vida não está em santidade, Deus não está feliz com você, não está agradando a Deus. E para que a gente possa entender bem o que é a santidade, o que é oferecer o nosso corpo como sacrifício vivo, santo e agradável, ele vai explicar isso no verso 2. Então, por causa da misericórdia do Senhor, o cristão cultua a Deus vivendo uma vida santa. Ou seja, ele vai explicar agora o que é a vida santa. E essa é a segunda pergunta que eu disse que Paulo está respondendo implicitamente. A primeira é como que eu cultuo a Deus, se a antiga religião ficou no passado e agora nós estamos vivendo debaixo do Evangelho. E a segunda pergunta é essa: se nós cultuamos a Deus vivendo uma vida santa, como que eu vivo uma vida santa? Essa é a segunda pergunta que ele está respondendo aqui implicitamente. E ele diz no verso 2, primeira parte: não vivam conforme os padrões deste mundo. Então, de uma forma muito direta, como que eu vivo uma vida santa? Primeiramente, não estando amoldado aos padrões desse mundo. A ideia é uma forma, como uma forma de gelo, que você coloca algo e sai uma determinada forma. Então ele está dizendo que para ter uma vida santa, você não pode ter a forma do mundo. E o que é o mundo? O mundo é o sistema de vida, a cultura, a ética, a moral, os princípios, a cosmovisão contrárias à Escritura, que prevalecem nas culturas todas dos homens. Então, muitas pessoas, por causa desse versículo, deixaram, por exemplo, de fazer uma viagem, ir para a praia, admirar a criação de Deus e achar que tudo que está no mundo, no planeta, é diabólico. Não! Do Senhor é a terra e a sua plenitude, disse o salmista. Então, quando você admira as obras da criação de Deus, Deus está sendo honrado, glorificado. Quando você desfruta disso de forma santa, Deus está sendo glorificado. Agora, o que ele está condenando aqui como mundo é o sistema de vida que prevalece fora do reino de Deus, que é o que nós vivemos todos os dias, que vemos enquanto vivemos nesse mundo, nessa vida todos os dias. Nós não podemos ter uma vida nos moldes desse mundo. E a verdade, quando você veio para Jesus, você tinha a forma desse mundo. É como aquelas várias forminhas de gelo que pode produzir um gelo quadrado, um gelo redondo, um gelo em formato de estrelinha, um gelo com formato de patinho, amarelinho, bonitinho. Então, são várias formas de fazer o gelo, mas no final tudo é gelo. Todo mundo chegou para Jesus formatado nos princípios do mundo. O problema é que quando o Evangelho nos alcança, não é imediato, a gente passa a ter o formato do reino de Deus. Pelo contrário. Então a gente vem com aquela forminha do mundo,
enlatadinho na cultura do diabo, porque o príncipe deste mundo é Satanás, como o apóstolo disse. E a gente começa a viver nessa comunidade de fé, viver no reino de Deus, só que infelizmente ainda estamos com a forma do mundo. Então ele vai dizer o seguinte, que é necessário que a gente não viva conforme, na forma dos padrões desse mundo. E para ficar claro, eu quero definir os padrões desse mundo que nós vivemos hoje, pós-moderno, ocidental, definir os padrões desse mundo em 4 palavras, em 4 conceitos, para ajudar você a entender os padrões desse mundo. E aí você faz uma análise de si próprio, da sua vida, da sua família, se você está vivendo conforme os padrões desse mundo, ou você já abandonou os padrões desse mundo. O primeiro que eu quero destacar é o individualismo. Individualismo não no sentido psicológico, de que o indivíduo está só olhando para si, mas no sentido filosófico, no sentido técnico, e que se é perceptível na prática, onde o indivíduo foi colocado no centro da existência humana. Isso mudou no século XVI, no Ocidente. No Oriente as coisas ainda não são exatamente assim, em alguns lugares de lá. Mas foi no século XVI que isso mudou. Isso muda e revoluciona muitas questões, e agora na pós-modernidade nós temos o cumprimento total e completo disso. Na nossa sociedade, o mais importante é você. O indivíduo é o mais importante. É o culto ao indivíduo. É por isso que a mulher, quando é a favor do aborto, ela não tem nenhuma dificuldade, porque o feto que está na barriga, aquele bebê recém-gerado de dias, semanas ou de 8 meses, como em alguns países da América Latina, não vale nada em comparação ao valor do indivíduo. Não é que eles desprezam a vida, mas é que a vida deles vem em primeiro lugar. É por isso que os filhos não honram mais os pais. É por isso que as pessoas não respeitam as outras. É por isso que se mata por nada. É por isso que o casamento termina por nada. Porque eu venho em primeiro lugar. Isso é a forma do mundo. Então, quando as pessoas estão na igreja, mas não têm a coragem de se relacionar com o outro, você está refletindo a lógica do mundo. Quando você vem à igreja e reclama que ninguém fala contigo, você está refletindo a lógica do mundo. Porque você acha que você é o mais importante. E você chegou aqui, você tem que ser honrado. Não! A lógica do reino é, nós chegamos aqui, nós vamos honrar Jesus. E se você está aqui e pertence a Jesus, antes de se preocupar com você, você se preocupa com quem está do seu lado. Então a ideia não é ser abençoado, a ideia é abençoar. Quando você ouve um evangelho dizendo que você é o tudo, que você é a menina dos olhos, que Deus está aí para te abençoar, isso não é evangelho. Isso é um evangelho com o formato do mundo. E é por isso que essas igrejas estão cheias, porque quem está lá é pertencente ao mundo. Então o individualismo não pode ser parte mais das nossas vidas. O centro do universo não é você. O centro de todas as coisas é Deus. Depois de Deus vem o outro. Altruísmo, alteridade. Isso é ética cristã. E você vem em terceiro lugar. Segunda palavra que eu quero definir os padrões desse mundo é o relativismo. E é uma consequência lógica e óbvia do individualismo. Porque se o mais importante é o eu, é o indivíduo, é você, só que o outro não é igual, ele é diferente, e eu sou o mais importante, o que eu penso é verdadeiro. Se o que eu penso é verdadeiro, e você também tem a sua verdade, qual foi a solução filosófica? A relativização de todas as coisas, inclusive da verdade. Então tudo passou a ser relativo, porque não existe mais uma verdade objetiva. As verdades agora são subjetivas, ou seja, do sujeito, do indivíduo. Como cada um tem a sua verdade, toda verdade é relativa. Por isso que as pessoas desprezam categoricamente e vergonhosamente a Escritura. E é impressionante como a gente mostra algumas coisas no texto bíblico por um indivíduo, e o indivíduo
que se cultua a si mesmo, ele passa por cima daquilo sem o mínimo de sentimento, sem o mínimo de preocupação. Não há nenhum temor da justiça de Deus. E as verdades passam a ser relativas. Uns são melhores e eles relativizam pouco, outros são piores e relativizam tudo. Para mim, um indivíduo que faz parte do mundo e não conhece Jesus e relativiza a verdade, diz que Jesus não é a única verdade, ou seja, a realidade primeira, de onde todas as coisas emanam. Um indivíduo que não acredita em homem e mulher dentro de um casamento, que não acredita em indissolubilidade do casamento, que não acredita na heterossexualidade, no monogamismo, quando essas pessoas não pensam nisso, eles estão agindo segundo o curso deste mundo, eles estão sendo levados pela maré e eles são peixes pertencentes a esse mar. O que é assustador é que nós, que somos chamados pelo nome de Deus, alcançados por essa graça maravilhosa, pela misericórdia de Deus, estamos refletindo esse relativismo dentro da igreja, e a gente começa a relativizar a Escritura, e começamos a moldar a nossa prática de fé de acordo com os padrões desse mundo. Isso que é desesperador. A gente condena as pessoas do mundo porque relativizam a questão da heterossexualidade, mas a gente relativiza a questão da monogamia e do casamento. Então nós temos princípios muito claros de como é o casamento na Escritura. E os crentes passam por cima disso e relativizam essas questões e jogam pedra nos que estão de fora do mundo, que são ignorantes, que relativizam a questão da heterossexualidade. Quem tinha que tomar pedra na cabeça é a gente. Nem todos de nós, talvez, mas os que estão relativizando a palavra de Deus, porque você conhece a palavra de Deus. O que nós vamos esperar de pedra? De homens que estão espiritualmente mortos? O que a gente espera de árvore ruim? O que se espera de uma figueira? Nós somos a videira. Nós estamos na videira. E nós temos que produzir uva. E não relativizar a palavra de Deus. E o indivíduo que está no centro, que está relativizando a verdade, como será a sua ética? Como será a sua vivência? Se a verdade é relativa e é individual, como que nós teremos um princípio ético moral para todos? Aí surge o pragmatismo, que é a terceira palavra que define a nossa cultura. Que a ética, pragmático no nosso popular, virou sinônimo de algo prático. Isso não tem nada a ver com o pragmatismo filosófico que rege a nossa cultura. Pragmatismo é a crença de que aquilo que está dando certo é bom. Eticamente é isso que é pragmatismo. Então as pessoas acham assim, se a igreja está crescendo, não importa mais nada. Se está dando certo, é bom. Então, se a gente passar por cima dos princípios da palavra de Deus para fazer a igreja crescer, é de Deus. Tem nada de Deus em muita coisa que a gente está vendo por aí, gente. Aliás, Jesus chegou para escrever uma carta para a igreja de Laodiceia, e de uma forma muito educada, o nosso mestre falou, olha, eu estou do lado de fora da igreja, batendo a porta, estou batendo. Se alguém deixar eu entrar, eu queria jantar com vocês. Jesus não está batendo na porta do coração para o cara aceitar Jesus, não. Aquele texto lá está falando de uma igreja que pôs Jesus para fora, como muitas igrejas de hoje, e como muitos crentes de hoje. Que Jesus tem um lugar aqui no púlpito até ele discordar de você. Então, meus irmãos, esse pragmatismo, onde o importante é fazer a coisa dar certo, não é bíblico. Na perspectiva cristã, ser santo, não ter o padrão desse mundo, significa que tudo que nós fazemos precisa ser feito de forma correta. O importante é fazer as coisas do jeito de Deus. E às vezes fazer as coisas do jeito de Deus não nos dará sucesso aos olhos do mundo. Um dia um empresário me disse, pastor, ele é cristão. A verdade é que ser cristão e ser empresário é incompatível. Porque abrir um negócio e cumprir a lei é impossível. E qual foi a conclusão dele? Sou cristão, não. A conclusão dele foi, sou cristão e não vou pagar todos os impostos. Mas qual que é a conclusão esperada? Se você não consegue ser um empresário e cumprir todos os impostos, fecha a empresa.
Não precisa orar para perguntar. Se Deus não está te dando dinheiro para pagar, tu tem que pagar, fecha a empresa. Mas eu estou orando, Deus não vai falar porque já falou. Quarta e última palavra é o hedonismo. As pessoas hoje são movidas pela satisfação e pelo prazer. Então é incrível quando as pessoas dizem isso. Eu não vou mais estudar, eu não vou mais fazer esse curso, porque eu não estou tendo prazer, porque não está sendo prazeroso. Eu vou largar esse emprego, porque está chato lá, está difícil, não está sendo prazeroso. Meu pai edificou a nossa casa como um trabalhador braçal, começando como um pedreiro, depois virou mestre de obras, hoje tem 60 anos, não carrega peso como antes, mas está lá comendo poeira e respirando pó de cimento. Você acha que ele tem prazer nisso? Você acha que alguém sã consciência vai ter prazer em carregar lata de concreto nas costas? Você nunca carregou uma lata de concreto, eu te convido a carregar. O dia que nós for bater uma laje, eu vou te chamar. Então hoje as pessoas largam o emprego porque não está bom, largam o casamento porque não está bom. Quem falou que Deus mandou você casar para ser tudo bom? Onde isso está escrito? Nem nas estrelas, nem na Bíblia, nem em lugar nenhum, nem numa mente lógica. É óbvio que o casamento vai ter coisas boas e ruins, porque essa é a realidade do planeta, essa é a realidade da existência humana. Nada nessa vida é só flores, gente. Até nas estações do mundo, por isso que a lei de Deus está escrita aí na criação. Tem dia que é sol bonito, tem dia que dá tempestade, entra água na casa, acabou. Essa é a vida. Tem dia lá na escola que é maravilhoso, tem dia que tem vontade de nunca mais voltar. Tem dia que você quer abraçar, amar, fazer massagem nos pés do seu cônjuge, tem dia que você quer matá-lo. Essa é a vida. A solução para isso é você pedir Jesus para deixar de ser humano e se transformar num anjo, ir para o céu como anjo, que aí todos os seus problemas vão acabar, porque se você for para o céu como ser humano, vai ter uma outra coisa lá, você vai ficar na expectativa da ressurreição, os ansiosos vão passar um aperto danado. E quando chegar lá no estado intermediário, só com a alma, com o espírito, é muito bom lá estar com Jesus, mas não é o fim é no dia do corpo glorificado. Os ansiosos vão ficar lá, psicólogos terão trabalho lá no céu. Então, gente, brincadeiras à parte, essa busca pelo prazer, pela satisfação, é muito sintomático. Então as pessoas vêm para a igreja com essa forma. É prazeroso estar aqui cantando. Mas o pastor falou que só pode cantar 2 músicas no início, não pode 3. Deixei de ter prazer. Pastor, não dá mais para mim o ministério louvor. Ficar na porta ali, pastor, está um pouco chato, porque eu tenho que ficar em pé. É óbvio que é prazeroso servir ao Senhor naquilo que é bom fazer. Agora, um cristão que não tem os moldes do mundo e não é movido pelo hedonismo, ele não serve onde é mais prazeroso, ele serve onde é mais necessário. E tudo nessa vida vai ter situações difíceis, situações complicadas, desafiadoras. E a gente não pode ser conduzido pelo prazer, pela satisfação, porque isso colocará você numa situação de encerramento total, enclausuramento em você mesmo. E a verdade, gente, é que viver uma vida assim é muito difícil, é pior do que a proposta de Deus. A verdade é essa. Vejamos nós, os nossos amigos que não conhecem a Jesus, como que eles vivem. Movidos pelo prazer do álcool, das drogas, movidos pelo prazer do sexo, e aquilo não tem fim, porque nada disso pode ser efetivamente conquistado, felicidade. Eles entram num casamento, saem, entram em outro, e no final da vida, a gente observa uma vida de encontros, desencontros, tragédias, loucura, não tem serenidade, não tem perenidade, não tem firmeza, não tem felicidade. É uma vida de prazeres, um aglomerado de prazeres, acompanhado da frustração existencial. Então o hedonismo não leva a lugar nenhum. E é interessante porque o hedonismo é uma palavra que a gente usa hoje. Lá na Grécia, no passado, um filósofo chamado Epicuro é quem promovia essa ética.
onde a felicidade e o prazer deveria ser aquilo a ser buscado pelo indivíduo. E ele tinha um concorrente, ele tinha um outro filósofo que era completamente avesso a ele. E falo de forma didática, porque nem todos são iniciados na filosofia. Esse indivíduo criou uma outra filosofia chamada de estoicismo, que é o contrário disso. O estoicismo é você encontrar felicidade abrindo mão do seu individualismo, abrindo mão do prazer e se auto-sacrificando. O que é impressionante é que se você é antenado nas questões do mundo corporativo, nessas questões atuais de liderança, até mesmo de autoajuda, de autodesenvolvimento, se você jogar no YouTube o número de vídeos falando sobre estoicismo, o número de livros escritos sobre estoicismo para executivos está em exponencial crescimento, porque as próprias pessoas desse mundo perceberam que a proposta epicurista ou hedonista, ou seja, ter o prazer como a bússola da sua vida, leva você ao fracasso e não leva a sucesso algum. Então eles estão resgatando uma outra filosofia antiga que vai na direção oposta, ou seja, até aqueles que não conhecem a Deus já entenderam que essa forma do mundo é prejudicial. Só que muitos crentes vivem assim, em busca do prazer. E aí até alguns mudam de igreja porque não está tendo prazer na igreja, não está tendo sentimento. A pessoa quer vir na igreja para sentir Deus. A pessoa quer vir na igreja para sentir um arrepio. Eu vou dizer a você, nós fomos treinados, muitos daqui estão hoje, nas artes da maldade. Eu confesso aos irmãos, como já confessei a Deus, que aprendi empiricamente a manipular pessoas, fazer pessoas chorarem no culto, fazer a pessoa cair, pelo jeito que você fala na voz, e nós jogamos tudo isso no lixo, meus irmãos, porque isso é do diabo. Então não me importa que você sinta um frio na barriga, não me importa que você sinta alguma coisa, eu quero que você entenda e viva o Evangelho, e que você sinta o Espírito de Deus numa vida santa durante a semana e não num culto. Isso aqui não é um culto místico. Quer sentir alguma coisa? Vai num evento de autoajuda aí, com um audiovisual tremendo, com todas as técnicas de programação neurolinguística, você vai sentir. Sinceramente, algumas pessoas decidem por igreja se elas se sentem. Se o louvor tocou, é proposital que tem pouco louvor, porque começa a se cantar muito, começa a entrar em muita doideira, daqui a pouco tem gente chorando. Por que você está chorando? Não sei. Eu estou sentindo, Deus está sentindo nada. Se tivesse ouvindo o YouTube em casa, ia estar chorando do mesmo jeito. Chora com Fred Mercury, chora com o louvor da igreja. É tudo emocionalismo vazio. Aí ele sai daqui sentindo, hoje Deus desceu na igreja. Sai daqui, briga com o homem ali do frango assado. É impressionante. Quantas histórias a gente ouviu? Aquela irmãzinha do coque falou em línguas lá, mas lá na segunda-feira é o diabo. Essa é a história desse povo aí que está sentindo Deus. Sentir Deus é maravilhoso. Quantas vezes eu oro e falo, Senhor, não tem, para mim, pessoalmente, falo isso, não tem nenhuma outra sensação nesse planeta, na minha vida, na minha existência, do que quando eu sinto Deus e quando Deus fala comigo pessoalmente. É um negócio transcendental, glorioso. Agora, a gente não é chamado para ficar sentindo Deus. A gente é chamado para viver uma vida santa. E Deus se revela para nós quando Ele quer. E a verdade é o seguinte, para os pentecostais de plantão que quer sentir Deus, quem está cheio do Espírito Santo, sente Deus toda hora, qualquer lugar. Quando eu era menino, eu entrava num culto daquele tradicional batista só com hino, e eu falava, o que é isso? Que igreja fria? Não estou sentindo nada nesse lugar, eu vou embora. Eu queria igreja de grito, de poder, de sensação e de... Como é que é a palavra? Eu estou buscando a palavra aí. Sensorial, tem uma palavra técnica para isso. Pois é, por aí. Êxtase, eu queria essas coisas. Agora que a gente amadureceu um pouquinho, a verdade é a seguinte, quando eu não estou cheio do Espírito Santo, eu chego nesse culto de glória, eu chego no inário, é tudo ruim. Porque quando você está mal, seus olhos estão maus, tudo é trevas. Agora, quando eu estou com o Espírito Santo, meu irmão, cheio do Espírito Santo, eu chego naquele irmãozinho lá, com aquele hino, grandioso és tu, tudo desafinado, eu falo, meu Deus, tu és grandioso, Pai, e eu tenho que me controlar, por quê? Porque se os seus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Então, a gente não pode ser guiado pelo prazer e pela satisfação, pelo hedonismo,
Mas, verso 2, abandonando os padrões desse mundo, na segunda parte ele fala: deixem que Deus os transforme pela renovação da mente. Deus quer um povo que é transformado pelo Evangelho. A palavra transformado aqui é metamorfo, da onde vem a palavra metamorfose. Vai ter dia 12 de outubro aqui um evento para as crianças que é sobre a metamorfose. Vai falar sobre essa transformação para as crianças, vai se usar ali o princípio da borboleta. Tem muito crente que precisa vir aqui dia 12, para aprender com as criancinhas, porque aqui às vezes não está entendendo. Deus quer um povo transformado, um povo que não tenha mais o formato desse mundo, um povo que as pessoas olhem e dizem: esse indivíduo, essa pessoa, ela é diferente, ela está transformada, ela passou por uma metamorfose, ou seja, uma mudança de forma. Ela não tem mais a forma do mundo. Isso não tem a ver com a roupa que você veste, não significa que tem a ver com a fala. Os crentes no passado achavam que ter uma outra forma era isso, é vestir roupa de crente, é não jogar futebol e é falar a paz do Senhor para quem nem sabe quem é o Senhor. E eles julgavam a metamorfose por isso. Nós não estamos falando disso. A transformação é uma transformação que vem pela renovação da mente, a gente já fala disso, que vai produzir um comportamento diferente, que não é nos moldes do individualismo, do relativismo, do pragmatismo, do hedonismo e de todas as pragas da nossa cultura. E nós vamos ter uma vida diferente. Nós não vamos ser guiados pelo prazer, e tudo que temos de pornográfico nesse mundo é por causa desse traço da busca por prazer. Então as pessoas buscam em drogas, em sexualidade depravada, em tudo, na podre e na branca, nas séries, nos filmes, e naquela degustação que as pessoas acham que está tudo bem, que é do diabo também. Então Deus quer um povo transformado, em tudo, gente, em tudo, em todas as áreas. As pessoas têm que olhar para nós: esse pessoal é diferente. Não é por causa da nossa roupa, não é por causa do jeito que a gente fala com linguagem religiosa, não é porque a gente é diferente porque vai na igreja, a gente é diferente porque a gente não mente, porque a gente arca com as consequências das nossas ações, a gente é diferente porque a gente perdoa, a gente é diferente porque a gente ama quem não gosta da gente, a gente é diferente porque a gente evita ao máximo ficar ali fazendo muxurico, falando mal. A gente é diferente porque a gente respeita o nosso cônjuge, a gente é diferente porque a gente está solteiro, mas a gente está feliz com Jesus. A gente não está moldado aos padrões desse mundo, que acha que se não tem alguém, a infelicidade é o que resta. Não, nós temos Jesus, nós somos felizes com Jesus. O propósito da nossa pregação não é encher sua cabeça de ideias novas. O propósito da nossa pregação é que você saia daqui um pouco mais transformado. E Deus vai transformando a gente, Deus vai transformando a gente. E é interessante que ele fala que essa transformação de vida, ela vem pela renovação da mente. Porque a nossa mente estava cheia dos padrões do mundo, e agora ela está sendo renovada, a cada vez que você estuda a palavra, a cada vez que você vem ao culto, escuta a pregação, com as canções que você canta, com o livro que você lê, tudo que você está crescendo no conhecimento, no entendimento, está renovando a sua mente. Então você achava que você podia fazer de uma forma, mas você agora está aprendendo que você precisa se comportar de uma outra forma. Então a sua mente vai sendo renovada e a transformação vai sendo acontecendo. E aqui mais uma vez eu digo, falei semana passada, cuidado com o que você ouve e vê, cuidado com os produtos desse mundo que você está consumindo. Por quê? Alguns, no lugar de terem a mente renovada e aí ter uma vida transformada, eles estão consumindo produtos desse mundo. A renovação da mente não acontece, o comportamento errado é reforçado e a transformação nunca é vista. Então, se você passa a semana inteira só consumindo McDonald's, quando você chegar no final de semana, você vai estar um pouquinho mais cheinho. E o seu estômago bastante destruído. Tem até um um documentário sobre isso. Quanto tempo que o cara comeu McDonald's, depois que o cara morreu? 30 dias só comendo McDonald's, e nada contra a marca, mas essa ideia da comida, mais do junk food, né? Dessa comida que não é saudável, né? A gente chama de fast food, mas é essa ideia de como que isso é danoso. Assim é impressionante. Ontem a gente assistiu um filme em família.
E aí, com as crianças, e aí um desenho, né? Um filme-desenho. E aí a Aline, no final, só nós dois, as crianças tinham dormido, falou, olha, eu vi uma influencer cristã dizendo que esse filme era um filme totalmente inocente, que as nossas crianças poderiam assistir, as crianças cristãs. E aí eu e ela enumeramos rapidamente 3 ou 4 mensagens que refletem a cultura desse mundo, das piores que existem presentes no filme. Então, os crentes, eles não têm muitas vezes esse discernimento, essa atenção, e vão permitindo esse consumo das crianças, e eles mesmos consomem. E eu não tenho problema nenhum se você assiste o filme da Marvel, se você assiste novela. Passamos da fase que o pastor falava que ver novela era pecado, que a gente fala, os crentes vão embora da igreja. A gente desistiu de falar isso. Então assista a sua novela, contanto que você seja crente o suficiente de falar, olha que praga que está acontecendo, esse homem tem 3 mulheres, isso é do diabo. Porque a verdade é que a pessoa vai ouvindo, que legal, hein? Mereceu o chifre, pilantra. É assim ou não é, gente? O pessoal ri porque é verdade, pastor. Gente, a gente vê o filme achando bonito, achando legal, a gente está consumindo essa praga. E aí depois, o casamento está ruim por quê? Porque você está vendo um monte de trem errado. Você está vendo um monte de imagem de espelho errado. A gente se alimenta de coisa ruim o tempo todo. A mente não é renovada. Pelo contrário, a mente é destruída, obcecada, assassinada, envenenada, intoxicada. Então, para a gente ter a transformação, nossa mente precisa ser renovada. Então, por favor, cuidado com o que a gente escuta, cuidado com o que a gente vê. Você que é crente maduro, faça reflexão, saiba diferenciar. Até as reportagens, gente, o mundo de hoje, ele está... Olha, só falta Jesus voltar. Acabou. Só falta Jesus voltar. É impressionante, você abre um site de notícias, se você tiver um pouquinho de sagacidade, você vê que ali existe uma história sendo contada cada manhã. Ele não está dando notícia aleatória na ordem que elas saem, dando furos jornalísticos. Existe uma história sendo contada ali. Então ele fala de um ponto, do outro, e toda manhã você tem uma história sendo contada. E isso também é do diabo, porque a gente vai se enchendo disso, enchendo das narrativas, das histórias, das perspectivas desse mundo. Então, para você ter um exemplo, muito difícil você vai ver uma reportagem a favor do aborto. A notícia começa falando de como as mulheres sofrem. Tem uma reportagem falando disso, mulheres que sofrem, mulheres que são violentadas, mulheres que são vítimas. Aí depois vem falando sobre, olha lá em tal lugar, determinado país liberou. Ninguém está falando que é para liberar diretamente, mas implicitamente essa história está sendo contada. Então, se você não tem esse entendimento, esse discernimento, você está consumindo isso. Então, para a gente viver uma vida santa, a gente não pode se conformar com os padrões desse mundo, mas sermos transformados através de uma mente renovada. E qual que é a conclusão disso? Para que possa experimentar qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Gente, a vontade de Deus é boa. Ela é boa. Deus é bom, isso a gente pode repetir, isso é verdade, Deus é bom, o que Ele faz é bom. Mais do que bom, a vontade de Deus ela é perfeita. O que acontece, se Deus permitiu, perfeito, Deus sabe o que Ele está fazendo. E ela é agradável. Só que geralmente a gente está desagradado de Deus, geralmente a gente está chateado com as coisas que Deus faz, geralmente a gente está desagradado da vida que a gente leva, a grama do vizinho é sempre mais verde, porque a gente não entende o que Deus está fazendo na nossa vida, a gente não entende a sorte, a vontade de Deus para a nossa própria vida, e a gente está insatisfeito, mas ela é boa, perfeita e agradável. Agora, quando que a gente vai desfrutar disso? Quando a gente vê a mente renovada, e aí você interpreta a sua própria história à luz da soberania e da vontade de Deus, e percebe que na verdade o que Deus está fazendo para você é bom, é agradável, e aí o crente consegue se regozijar a partir do sofrimento, apesar da luta e da tribulação, ele consegue ter alegria, ele consegue descansar na vontade de Deus, que é boa, perfeita e agradável. Ele experimenta, ele prova, ele não vai só saber teoricamente, mas ele vai sentir isso, como alguém que experimentou um prato delicioso no almoço. Nossa, que é bom de verdade. Quando? Quando a sua mente estiver renovada. Então, o resumo, como já foi apresentado, é que por causa da misericórdia do Senhor, o cristão cultua a Deus vivendo uma vida santa. A saber, o que é uma vida santa? Não conforme os padrões desse mundo,
mas transformados através de uma mente renovada, experimentando assim a maravilhosa vontade de Deus. O que Paulo está dizendo, gente, é que nós podemos cultuar a Deus, primeiro por causa da misericórdia de Deus, do Espírito que nos ajuda e de Jesus que nos ajuda. E nós podemos e devemos, e a forma que Deus quer que nós o cultuemos é através de uma vida de santidade. Esse é o culto do cristão, ter uma vida santa. E para que fique claro para todo mundo, ter uma vida santa é não se comportar como as pessoas que não conhecem Jesus se comportam, mas termos uma vida transformada, sermos completamente diferentes, termos uma outra forma, um outro formato de ver, de sentir, de ouvir, de perceber, de se alegrar, porque a nossa mente foi renovada em Cristo Jesus. E quando a gente tem essa mente renovada, a gente olha para a história e tudo faz sentido, tudo é diferente. Aquilo que os outros veem em tragédia, a gente vê glória e alegria, a gente vê honra e louvor a Deus, porque a nossa mente está transformada. E eu termino perguntando: como está a sua vida? Deus está se agradando do culto que você está apresentando a Ele, ou Ele está desagradado, entristecido? Porque a Bíblia diz que o Espírito se entristece por causa da sua vida. O culto que você está apresentando a Ele está sendo aceito ou não? Diante de tudo que o Evangelho fez por você, essa é a linha de raciocínio de Paulo, diante de tudo que o Evangelho, que é o poder de Deus, fez por nós, como nós estamos vivendo a nossa vida? E ele diz: irmãos, pelas misericórdias de Deus eu peço, em outras traduções é rogo, e outras traduções começam inclusive assim: rogo, irmãos, pelas misericórdias de Deus que ofereço. Porque o que ele está fazendo é rogar, é pedir, é implorar, é apelar. E igualmente, meus irmãos, é isso que o Espírito está fazendo aqui. O Espírito de Deus está, através da palavra de Deus, rogando. Na verdade, a palavra lá é encorajando insistentemente. Ele está ali, ó, o Espírito Santo nessa manhã está te encorajando. Cultue a Deus de uma forma que Deus vai se agradar. E isso significa viver uma vida santa. Não ter um casamento, uma ação no seu trabalho, uma criação de filhos, uma vida de prazeres conforme esse mundo, mas fazendo tudo isso da perspectiva e da forma de Deus. Que o Espírito do Senhor continue nos auxiliar, e no que diz respeito à nossa responsabilidade, que nós não venhamos a sermos irresponsáveis e não fazer a nossa parte. Pelo contrário, a Bíblia tem imperativos aqui, que a gente se deixe transformar, que a gente possa experimentar a vontade de Deus, para que a gente não viva conforme os padrões desse mundo. Então, no que diz respeito a nós, vamos fazer a nossa parte e prestar um culto que agrada a Deus. Amém, meus irmãos? Feche seus olhos, vamos orar. Pai, muito obrigado, porque nesse chamado que o Senhor tem para nós, de vivermos uma vida santa, e nesse culto que o Senhor deseja que prestemos ao Senhor, nós não estamos sozinhos. As tuas misericórdias estão conosco. Jesus morreu para nos possibilitar isso, e o teu Espírito foi derramado sobre nós para nos auxiliar nisso. Muito obrigado, porque viver uma vida santa é o que o Senhor deseja, e é como o teu Espírito há de nos auxiliar. Mas no que diz respeito a nós, Senhor, que a gente não venha fugir da nossa responsabilidade. Pelo contrário, que cada um de nós, a cada dia, possa se esforçar, se esmerar, lutar, para termos a mente renovada, para vivermos uma vida transformada nos padrões do reino de Deus e não nos padrões do tempo presente. Em todas as áreas da nossa vida queremos ser santos, e assim prestar um culto lógico, racional, óbvio, porque o tempo da religião, da religiosidade acabou. Vivemos agora uma nova aliança de intimidade e comunhão com o Senhor, e queremos prestar esse culto que te agrada, que é uma vida santa no teu altar. Em nome de Jesus, Pai, coloca a minha vida nas tuas mãos. Colocamos as nossas vidas individualmente nas nossas mãos, e colocamos a nossa vida como igreja nas tuas mãos, para como igreja do Senhor, possamos ter essa igreja santa que agrada o teu nome, Senhor. Em nome de Jesus que nós oramos, amém.